Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, né? Pela graça que Ele nos concede estarmos juntos, né? A igreja sua aqui reunidos na presença dEle. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 46. E nós vamos aprender um pouquinho, falar hoje sobre o Deus é o verdadeiro refúgio. Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor possa encontrar nos nossos corações, ó Deus, corações sedentos de aprender do Senhor, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos para te ouvir nesta noite. Derrama da tua graça, ó Deus, sobre a minha vida, que eu possa, ó Deus, falar a tua palavra de forma que glorifique e exalte o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, todos os dias nós temos lutas, dificuldades, né, a serem vencidas. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, temos visto tantas confusões, né? A gente vê assim, coisas tão incertas, inseguras. A gente vê a questão da economia, né? Uma economia abalada. A gente vê a saúde pública ameaçada. A gente vê os valores morais, né, também sendo ameaçados. Muitos já têm até sido, né, banidos. Nós vemos de todos os lados, somos bombardeados, né, para que possamos nos desviar dos caminhos que o Senhor tem nos colocado, né, tem nos proposto a seguir, para que os nossos princípios sejam, né, banidos. E tem sido dias muito difíceis para as nossas vidas. E aí precisamos ouvir sobre o refúgio do Senhor, o refúgio que Deus é para as nossas vidas. Se a gente for olhar o que é um refúgio é um lugar que a gente corre, que a gente se esconde, né? No meio do perigo, a gente se esconde para se refugiar em algo. E ali no refúgio a gente encontra o quê? A gente encontra confiança, a gente encontra um sossego, encontra uma paz diante de uma tribulação. E aí a gente não pode deixar de falar nos últimos dias, nos dias que temos vivido, sobre o Deus que é o refúgio verdadeiro para as nossas vidas, para nós cristãos. O salmo que acabamos de ler fala de Deus como o refúgio do seu povo. Nos versículos de 1 a 3, ele está dividido em 3 partes. No versículo de 1 a 3, vimos que Deus vem como sendo o nosso refúgio, o refúgio do seu povo. Vimos a proteção de Deus para o seu povo. Nos versículos de 4 a 7, onde Deus, nós vemos onde Deus, né, está no meio do seu povo. Então, podemos ver a presença do Senhor, a presença de Deus. E nos versículos de 8 a 11, nós vemos o que Deus faz. A ação de Deus diante de toda dificuldade, e vemos o poder de Deus.
E eu gostaria de destacar, né, diante desse texto, 3 verdades encontradas nesse texto, que nos garante que Deus, Ele é o nosso refúgio. Né, que em Deus podemos nos refugiar e podemos ali descansar e encontrar a paz para os nossos corações. A primeira verdade é que o Senhor é a proteção, que Deus que a nossa proteção vem de Deus, que Deus é proteção para as nossas vidas. O contexto desses versículos, dos versículos 1, 2 e 3, o contexto desses versículos tem face de uma natureza em desordem. Como a gente pode ler no versículo 10, diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A gente olha aqui para uma situação, uma calamidade natural, né? Um tsunami, né? Um mar bravo, né? A gente pode ver, e a gente vê os montes, que é firmeza, de repente olha ali, os montes se abalando nos seios dos mares. Então a gente vê um caos, né, de natureza, né? Esses dias todo mundo estava agoniado, né? Será que vai ter outro tsunami, né? O caso do vulcão. E todo mundo já agoniado, meu Deus, e vai chegar aqui e a gente vai morrer, né? E outros já diziam, ainda bem que não chega aqui, né? Que aqui não vai chegar, no bairro dos Novais não vai chegar. E a gente via as pessoas falando, mas essas questões da natureza, né, que realmente apavora. A gente olha assim, eu não sei se você já chegou a ver uma imagem depois que um tsunami passa, é coisa assim terrível. Você vê tudo acabado mesmo, né? E se você vê em meio de filme, né, quando as pessoas vêm no filme que vai vendo aquela água indo todinha, de repente a água vem todinha, é desespero, né? Então você olha assim, você diz, pronto, acabou, não vai ter mais nada, né? E aí, nessa parte do versículo, primeiro a gente vê a proteção de Deus sobre as nossas vidas, diante dessa situação, mesmo sendo algo da natureza, mas a gente vê a proteção de Deus. Aí a gente volta para o versículo 1, que diz assim, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio. A gente já falou aqui que refúgio é lugar de segurança. Então, daqui já dá três adjetivos de Deus. Diz que Deus é refúgio, ou seja, que Deus é a nossa segurança. É o lugar, né, seguro, onde a gente pode estar lá e se achegar e sentir a segurança, a paz do Senhor. Diz também que Ele é fortaleza. Fortaleza é algo firme, né? Que realmente está ali de força mesmo, firmado. E aí diz que Deus é a nossa firmeza, a nossa força. E socorro bem presente nas tribulações. Socorro é auxílio, né? Quando alguém está socorrido, quer socorro, corre o auxílio de alguma forma e diz na tribulação. E daí depois, né, o versículo nos conta aqui, né, nos relata um contexto daí de catástrofe mesmo natural, né? Mas daí lembra a nós que o Senhor é o Deus que está conosco e o Senhor é o Deus que é proteção para as nossas vidas. Não precisamos viver aprisionados ao medo. Mesmo nessas circunstâncias de total vulnerabilidade humana ou qualquer outra situação que a gente possa ver, a gente possa se sentir, né, ameaçado, a gente não precisa sentir medo. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a nossa proteção. E o Salmo deixa aqui certo que Ele é nosso refúgio, que é nessa fortaleza e é socorro bem presente. E aí não precisa a gente ter medo, mas a gente confiar no Deus que é proteção para as nossas vidas. Uma segunda verdade que a gente vê é que o Senhor, é sobre a presença do Senhor em meio às dificuldades. O contexto aqui do texto, nos versículos de 4 a 7, Jerusalém, que era a cidade de Deus, estava sitiada e estava cercada por inimigos, por nações poderosas, nações armadas, com o propósito mesmo de invadir e destruir a cidade. E Deus se apresenta no meio do seu povo para defender. O povo de Deus, mesmo cercados por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada pela presença de Deus, a presença do Espírito Santo.
A cidade de Deus, simbolizada aqui por Jerusalém, é a descrição do seu próprio povo. Nesta cidade está a morada do Altíssimo. Como a gente pode ver aqui no versículo 4, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí a gente olha e diz: quem é a cidade de Deus? A cidade de Deus é quem? Somos nós, né? Aqui diz, o santuário da morada do Altíssimo. Quem é o santuário da morada? Onde é a morada do Altíssimo? As nossas vidas. Então, mesmo em meio às dificuldades, a presença do Senhor está conosco, né? Não podemos estar amedrontados, porque o Senhor, a presença do Senhor se faz presente em nossas vidas. E aí, o salmista ainda diz, né, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, a própria presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nessa cidade está a morada do Altíssimo, como falamos, né? Nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus é o nosso ajudador e por isso os inimigos não podem prevalecer contra nós. No versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, e nas nossas vidas, né? Diante das lutas e dificuldades, existem muitos exércitos, né? Exército de ansiedade, o exército do medo, das preocupações, das adversidades. Mas o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que manda, que desmanda, que comanda as nossas vidas. E mesmo que os inimigos sejam muitos e poderosos, mesmo que as nações, né, e os reinos se enfureçam, nós podemos confiar no Senhor, no Deus que é refúgio, no Deus que é fortaleza. E nós não iremos nos abalar, porque o Senhor é o Deus que está conosco. A terceira verdade é o poder de Deus. Nós já podemos ver, né, falar sobre a proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a presença do Senhor, que nos garante que Ele é o nosso refúgio. E, por fim, o poder de Deus. Versículo de 8 a 11... nós podemos ver isso. Esses últimos versículos é onde trata o poder de Deus. O salmista nos convida a ver o campo de guerra, né, que havia acontecido depois do que tinha acontecido a guerra. Então, ele diz assim, no versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E aí ele chama a contemplar as obras que o Senhor fez depois que o inimigo é derrotado. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Até os confins do mundo, não é só no país que é conhecido, mas até aquele lugar mais distante, né, e que muitos nem conhecem. O Senhor é Deus, é Senhor também sobre aquele povo. E aí, eles dizem, né, até o confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, né? É realmente ver que ali as armas poderosas que foi usada, estavam ali queimadas, destruídas, porque o nosso Deus é o Senhor, né? O Senhor dos exércitos. E aí diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele diz às nações, né? Aquiete, né? Fala para as nações, aquietar e saber que Ele é que é Senhor, Ele que é Deus sobre o seu povo. E aí a gente traz para nós, porque muitas vezes estamos atribulados e até esquecemos, né, desse Deus, que é Senhor sobre as nossas vidas. E nos atribulamos correndo para um lado, para o outro, confiamos nas nossas próprias mãos, naquilo que a gente julga ser o melhor. E depois, quando a gente troca os pés pelas mãos, que a gente cansa, que a gente vê que não chegou a lugar nenhum, a gente diz, meu Deus, o Senhor é que é Deus, que é Senhor, que é soberano sobre a minha vida, né? E aí a gente acalma o coração, né? Vai diante da presença do Senhor, acalma o nosso coração e agradece e engrandece ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E nas nossas vidas sempre vai existir momentos que não sejam tão agradáveis, momentos de dificuldades, né? Às vezes de perdas,
Mas o Senhor, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos, continua sendo o nosso refúgio, o lugar onde a gente pode se esconder, onde a gente pode correr, se assegurar e saber que lá nós iremos encontrar a paz que precisamos, que iremos encontrar as respostas, a direção, né, para onde seguir, a direção a ser tomada. Então, nessa noite, eu gostaria que os irmãos lembrassem disso, que o Senhor é o verdadeiro refúgio para as nossas vidas, que em meio à dificuldade, que em meio às situações difíceis, né, que a gente pare, a gente começa a correr, procurando soluções em nossas próprias mãos, que a gente possa parar e lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, que no Senhor há sossego para nossas vidas, para a nossa alma, que o Senhor, Ele é a nossa proteção, que o Senhor, Ele é poderoso, que Ele é Deus sobre as nossas vidas e que nele nós encontraremos a paz que precisamos e que nele encontraremos aquilo que a nossa alma precisa e que às vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar e saber o que precisamos, mas no Senhor podemos encontrar solução, no Senhor podemos encontrar a paz para as nossas vidas. Então, que Deus continue nos abençoando e nos levando cada dia a crer, a confiar nesse Deus que é refúgio, que é fortaleza e que é socorro bem presente na hora das tribulações. Não somos um povo que estamos só, né, abandonado, ou que é filhos de um Deus qualquer, mas somos filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus que escreveu a nossa história e no Deus que é responsável por nós, né? Que ainda que queremos nos desviar, procurar os nossos próprios caminhos, mas Ele, com sua mão misericordiosa, nos alcança e nos atrai à sua presença. Deus continue nos abençoando. E eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor.